Boa noite, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso encontro de segunda-feira, nossa noite de estudos, e nós vamos falar sobre um tema muito comum, muito corriqueiro e que a gente às vezes nem se dá conta, que é a maledicência. A maledicência, segundo o dicionário, quer dizer praguejar contra, amaldiçoar, dizer mal, blasfemar, lastimar-se, lamentar-se, falar mal de alguém, segundo o dicionário, Aurélio. A maledicência, falar mal, diz o seguinte: falar mal é render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Essa é uma frase de Emmanuel do livro Fonte Viva. Maledicência é o ato de falar mal das pessoas. É mais terrível do que uma agressão física, muito mais do que o corpo. Fere a dignidade humana, conspurca reputações, destrói existências, segundo Richard Simonetti. Reparem bem nisso. Falar mal dos outros nos distancia de Deus. Falar mal dos outros, prática comumente considerada inocente, é atividade altamente perniciosa. Pode facilmente transformar-se em hábito e deve ser combatida imediatamente ao constatarmos que ela faz parte de nosso cotidiano. Se a maledicência visita o seu caminho, use o silêncio, antes que a lama revolvida se transforme em tóxicos letais. Quem disse isso foi André Luiz. E é bem comum justificarmos nossas insatisfações com as falhas alheias. Só digo a verdade. Ou não consigo ver coisa errada e ficar quieto. Aparentemente, isso nos coloca em posição quase que de defensores da justiça, do que é correto e bom, ledo e engano. Não é bem assim. A doutrina espírita é clara em nos orientar sempre a buscarmos soluções e não apontamentos estéreis. Quando estamos falando mal de alguém, não estamos em busca de soluções, mas sim de denegrir o outro. E isso nos torna cruéis, porque não damos a chance de que o outro se justifique ou se defenda da acusação que fazemos. E tampouco estamos verdadeiramente interessados em ajudar-lhe a resolver o lembróglio, quer dizer, a confusão. Não importa se os outros são nossos conhecidos ou não, se estão longe ou perto, se agiram correta ou incorretamente. Simplesmente não devemos alimentar nossas conversações com assuntos que somente dizem respeito à vida alheia. Se não for o caso de prestar algum auxílio, para nada de útil tal conversação servirá, e ainda poderá ser fonte de muitos males. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Quem disse isso foi Emmanuel. Lábios envenenados pelo fel da maledicência não conseguem sorrir com verdadeira alegria. Olhos empoeirados pela indiscrição não veem as paisagens reconfortantes do mundo. Mente prisioneira no mal não amealha recursos para reter o bem. Coração incapaz de sentir a fraternidade pura não se ajusta ao ritmo da esperança e da fé. Liberte a você de semelhantes flagelos. Leis indefectíveis de amor e justiça superintendem todos os fenômenos do universo e suprimam as reações de cada espírito. Assim, pois, no trabalho da própria renovação, a criatura não pode desprezar nenhuma das suas manifestações pessoais, sem o que dificilmente marchará para a vanguarda de luz. Emmanuel. Ao falarmos mal dos outros, abrimos as nossas mentes para que elas se tornem um campo de futilidade, covardia e maldade, cada vez mais desenvolvidas, atraindo assim as companhias espirituais e encarnadas também pertinentes a isso que estamos fazendo. E podemos ir além. Pode-se considerar até covardia falar de alguém pelas costas,
já que se o outro estivesse pessoalmente, não teríamos a mesma audácia nos comentários. Quando ingerimos esse tóxico chamado maledicência, vamos programando para nós um envenenamento que nos leva à ruína. Ficamos permeados com estas energias de péssima qualidade e nos habilitamos mesmo, a contragosto, a experimentarmos de sabores dos mais diversos. Enfermidades no corpo físico, insatisfações, inquietações, desamor e distanciamento dos que nos observam nessa prática infeliz. Quando Pedro fala de João, sei mais de Pedro do que de João. É uma grande realidade. Os amigos se afastam, pois percebem nossa língua afiada e não desejam serem os próximos alvos de nossas flechadas verbais. Além de desrespeitar o dever primordial da caridade, essa atividade ainda demonstra que nosso tempo está sendo pessimamente empregado. Afinal, ter tempo para falar mal dos outros significa ter tempo livre em excesso, que poderia ser empregado em atividades que edificassem o bem. Se nos empenhamos em delitos de maledicência e calúnia, atravessamos, no retorno à pátria espiritual, vastos períodos de surdez ou mudez, precedidas ou seguidas por distonias correlatas. Quem disse isso foi Emmanuel. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Isso foi dito por Jesus, está em Mateus capítulo 15, versículo 11. Não há socorro se a pretexto de auxílio se exibem as feridas alheias à indiferença de quem escuta. Espinho cruel a ferir indistintamente é a palavra de quem acusa. Cáustico e corrosivo é o verbo na boca de quem relaciona defeitos. Veneno perigoso é a expressão condenatória a vibrar nos lábios de quem malsina. Lama pútrida, trescalando fétido, é a vibração sonora no aparelho vocal de quem censura. Borralho escuro, ocultando a verdade, é a maledicência destrutiva. A maledicência é cultura de inutilidade em solo apodrecido. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, os que têm puro coração, no item 11 podemos ler o seguinte, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Está em São Mateus, capítulo 18, versículo 6 a 11, e no capítulo 5, versículo 29 a 30. Se alguém escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que lhe o lançam no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um pé, um só pé, ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e sede precipitados no fogo do inferno. Ainda também no Evangelho, Kardec explica, no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Do sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral
pelo que em certos casos não lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, aqui ele diz que o escândalo não é só aquele atitude, né? Mas tudo que causa um mal moral é escândalo. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo também, amai os vossos inimigos, nas instruções dos Espíritos também é citado o mal causado na vingança com a maledicência, quando diz: a vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Quando ele é o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. Porém, as mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, de que nada desconfia, e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Maldizer significa destruir. A verdade é como claro sol. A maledicência é nuvem escura. No entanto, é invariável a vitória da luz sobre a treva. O maledicente, ele é atormentado, que se debate nas lavas da própria inferioridade. Tem a visão tomada e tudo vê através das pesadas lentes que carrega. As palavras malsinantes nasce discreta, muitas vezes, para incendiar-se perigosa, logo mais, culminando na calúnia devastadora. Não há desejo de ajudar quando se censura. Ninguém ajuda condenando. Quanto possível, extingue esse monstro da paz alheia e da tua serenidade que tenta dominar-te a vida. Caridade é bênção sublime a desdobrar-se em silencioso socorro. Volta às armas da tua oração e vigilância contra a praga da maledicência, aparentemente ingênua, mas que destrói toda a região por onde prolifera. Recusa a taça venenosa que a observação da impiedade coloca à tua frente. Desculpa o erro dos outros. É muito mais fácil informar-se erradamente do que atingir-se o fulcro da observação exata. As aparências que expressam realidade não expressam realidades. A forma oculta o conteúdo. Ninguém pode julgar pelo exterior. Quando vier a tentação de acusar e apontar defeitos, lembra-te das próprias necessidades e limitações, e fazendo todo o bem possível ao teu alcance, avança na firme resolução de amar e despertarás, além das sombras da carne por onde segues, num roteiro abençoado, onde os corações felizes e livres buscam a vida verdadeira. Isso foi dito por Joana de Ângeles. Sejamos prudentes e próximos das energias saudáveis que os bons espíritos querem nos inspirar. Lembremos-nos do apontamento feito pelo Mestre Jesus, quando orientou que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. É sempre mais feliz aquele que pelo menos
tenta se livrar deste mal que nos toma grande parte de um bem muito preciso, o tempo. Utilizemos ele para nosso crescimento, auxiliando nossos irmãos, compreendendo as suas limitações e procurando, pelo menos, não atrapalhá-los com nossas infelizes observações, que muitas vezes estão equivocadas quando a verdade dos fatos. Não sabemos o que levou o outro a agir daquela maneira que nos induz a recriminá-lo. O antídoto para a maledicência, para quem ainda está saindo dela, o silêncio. Ser o ponto final de toda e qualquer importuna avaliação. E para quem já tem boa capacidade observadora das falhas alheias e já não mais cai na armadilha da maledicência, o caminho a ser seguido é o do auxílio, procurando encontrar soluções que ajudem o outro a não mais cometer tais falhas. Abençoemos a todos, para o bem deles e da organização em que estamos todos inseridos e para que a nossa paz de espírito se faça presente. Então a gente observa, né, que a maledicência só nos traz, como se diz, só nos traz coisas ruins. Ela não é útil em momento algum. Ela nos leva para a sombra, para as trevas. Como disse Emmanuel, podemos chegar surdos e cegos no plano espiritual. Eu vou ler uma mensagem do livro Os Caminhos da Paz, mensagem de diversos espíritos, recebido no lar de Teresa. O título é O Argueiro e a Trave. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Jesus. Como é fácil condenar. Como é fácil apontar os deslizes dos companheiros. Todavia, é preciso recordar que ainda temos uma longa estrada a percorrer e não sabemos que armadilhas encontraremos, estrategicamente colocadas pelas mãos do nosso passado, constituindo-se em teste de resistência à nossa vontade ainda tão frágil. Diante de um roseiral, serão muitos os olhos que registrarão apenas os espinhos agressivos. Outros muitos, porém, verão somente as pétalas coloridas e cetinosas, enquanto alguns se deterão a pensar como industrializar seu perfume. Nosso olhar observará o que nos rodeia, visualizando tão só o que esteja refletindo o teor de nossos íntimos pensamentos, sentimentos ou interesses. Quando acusamos, o que realmente desejamos é desviar a atenção de quem nos ouve para o defeito de que nós mesmos ainda portamos. A boca maledicente lança nos ouvidos incautos a torpe acusação, e aquele que a escuta se esquece de julgar o acusador. Tende, pois, cuidado com o que dizeis, e mais ainda com o que ouves. A palavra insensata em ouvidos inquietos, tanto quanto os ouvidos inquietos, acompanhando a boca maldizente, podem aniquilar sonhos, destruir esperanças, apagar a chama de ideias, destroçar vidas e impedir a construção da paz. Aurélio. Então, irmãos, que pensemos nisso, né? Que a maledicência pode destruir vidas, pode apagar sonhos, pode destruir ideias. E pensemos que o que vamos ganhar com isso? O que teremos de bom com a maledicência? Ganharemos alguma coisa? Estamos construindo algo de útil? Eu sei que às vezes as pessoas cometem um ato da maledicência dizendo que não, eu só fiz um comentário, eu não tinha intenção de falar mal, mas estamos fazendo um comentário negativo? Estamos auxiliando nesse comentário, ajudando? Se não estamos, é uma maledicência. Então devemos pensar, podemos pensar antes de falar, né? Nós pensamos antes de falar, então que calemos, que não falemos. Porque isso vem contra nós. Nós somos as primeiras vítimas de tais comentários negativos. Então agora vocês vão ficar com uma palestra breve, né? Uma palestra muito interessante, falando sobre a maledicência, da psicóloga Lígia Guerra.
Ela vai falar pelo lado psicológico e